Olá pessoal, sou Marcos Marçal do Grupo Computec Voz e Dados. Esse aqui é o nosso amigo Fernando Morelato. Quero apresentar para vocês, especialista em tecnologia e redes óticas, e vai nos dar uma ideia aí do que está acontecendo com a tecnologia, quais são os grandes problemas que os provedores enfrentam, né? Fernando, dá um alô pro pessoal aí, conta a tua história, né? Como é que tu começou nessa vida aí de tecnologia? Bom, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas pela voz anasalada, que eu estou numa gripe bem severa, né? Mudança de tempo. Exatamente, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mudanças bastante significativas de temperatura, então é bem complicado, né? Verdade. Bom, então respondendo a tua pergunta, bom, eu quero só me apresentar rapidamente, assim, né, para que as pessoas, pelo menos que não me conheçam, né, muitos já me conhecem, mas quem não me conhece, eu me chamo Fernando Morelato e eu já trabalho na área de tecnologia desde que me conheço por gente, vamos dizer assim. Então eu vou resumir para não ficar muito cansativo. Eu era criança e já tinha essa afinidade com equipamentos, quer dizer, começaram a nascer os brinquedinhos eletrônicos naquela época e tal, e eu já comecei a mostrar interesse por isso e tal, mas eu mostrava interesse não por brincar com os brinquedos, eu desmontava os brinquedos. Então, vendo isso, meus pais acabaram me matriculando numa escola, Senai na época, foi uma das melhores escolas que eu já estudei, que depois inclusive acabei sendo professor, também, na mesma escola que eu me formei. Isso aconteceu, parece destino, aconteceu em todos os lugares que eu acabei estudando, eu acabei dando aula. Maravilha. Então deve ser um bom sinal, creio eu, né? A história é parecida, né? Com todo mundo, a minha história é assim, tecnologia. Tecnologia. Assim. Então, eu acabei estudando, eu fui estudar eletricidade, depois eu me formei como técnico em eletrônica, desempenhei a função de técnico em eletrônica, e aí eu comecei a trabalhar também com uma empresa de telecomunicações bastante conhecida, que trabalha hoje com equipamentos de GPON, inclusive. E aí, posteriormente, então, ingressei na engenharia elétrica, acabei depois me formando em física, né? Então, esse é um resuminho básico da minha trajetória, assim. E com relação à tecnologia, bom, a gente tem um caminho bastante complexo de coisas que vão acontecer, mas eu vou deixar para que eu não conduza, né, a entrevista, vou deixar que você que me pergunte as coisas e não eu que as diga, né? Legal. Eu tô até aqui impressionado aqui porque as histórias são muito parecidas, né? Eu também tenho essa história assim parecida de criança, né? Tipo, brincar com coisas tecnológicas, querer desmontar as coisas. Acho que todo mundo que viveu isso aí, né? Na verdade, eu comecei esse mundo nos computadores também. Sim. Quando, na época, quem é mais velho, assim, né, deve lembrar disso, tinha o TK-85, TK-90, TK-90X, acho que era TK-2000, esses computadores, antes dos computadores acontecerem como são hoje. Eu comecei com 486, já era bem mais moderno. Não, eu comecei na verdade com 286 antes, né? Mas eu nos computadores que eu comecei mesmo, eu comecei com um TK-85, que era um computador bastante antigo. Sim. Antes mesmo de vir o Apple e ele o botava PC. Pelo disquete, não era? O O que botava pelo disquete era um PC antigo, que era o primeiro PC, que tinha o XT e o AT, depois veio a evolução, né? Eu comecei ali, né? E aí o primeiro que eu tive foi um 286, ou melhor, desculpe, não, um 286, um 386, corrigindo, e aí a coisa foi indo, né? E aí a eletrônica acabou se fundindo, se misturando com a informática acabou se misturando e fundindo, aí veio a telecomunicação. Sim. E hoje tudo tudo faz parte da mesma. E se não fosse tudo isso, a gente não tinha internet que a gente tem hoje. Tá aí o resultado. Né? Exato. Fernando, cara, assim, eu acho que até a minha grande pergunta, acho que a pergunta que muita gente tem, a dúvida que muita gente tem, ou talvez não tenham mais, né, uma coisa que já esteja superado, mas é uma dúvida que eu ainda tenho, né? Diferença entre GPON e EPON. O pessoal fala tanto em GPON, fala tanto em EPON, qual a vantagem de uma, qual a vantagem da outra, por que utilizar uma, por que não utilizar? Nos diga aí, por favor. Bom, vamos, primeiramente, eu tenho para responder essa pergunta, eu tenho que falar uma série de coisas, tá? Tranquilo. Então, a primeira,
EPON e GPON, as duas são tecnologias PON, que são baseadas na sigla inglesa, que origina essa palavra, né? Passive Optical Network, que é rede óptica passiva. Por quê? Porque elas são baseadas num componente principal da sua construção, que é denominado de splitter. E esse splitter é um elemento passivo, porque ele não recupera a informação ao longo do trajeto que ela tem da origem ao destino. O popular não é ligado na tomada. Exatamente. Né? Na verdade, essa é a consequência, Sim. não é a causa. Certo. Então tem que dizer, ela é passiva porque ela não é alimentada. Não, ela não é passiva porque não precisa, ela não é, ela não é alimentada, né? Por isso é passiva, porque ela não faz a regeneração da informação. Então, por isso que ela não precisa ser energizada. Mas ela não é passiva porque não é alimentada. Sim. Não é esse. Até porque tem uma alimentação lá no começo. Exatamente. Né? Ela tem, em algum ponto tem que ser alimentada. Ela não é alimentada da origem ao destino. Bem. Ok? Bom, as duas tecnologias, então, portanto, são redes passivas. A G vem de gigabit e a E vem de Ethernet, ou padrão Ethernet. As duas tecnologias elas são baseadas em órgãos regulamentadores diferentes. A GPON, a tecnologia GPON, ela tem um ano a mais, né? Ela vem um ano mais novinha, vamos dizer assim, a menos, né? Ela é mais nova, ela surgiu um ano depois. Então, por volta, eu não me falha bem a data assim, mas foi em 2002, por volta de 2002, 2001, que foi lançado oficialmente o EPON, e um ano depois veio o GPON. Tá? Então ele é um ano mais novinho, vamos dizer assim. Então, a primeira diferença é o órgão regulamentador. O GPON ele é regulamentado pelo ITU, que é um órgão que fica situado em Genebra, que dita normas, né, para telecomunicações, ele etc. Não é europeu, ele é vinculado à ONU, eu acho, né? É a ONU, né? Mas ele fica em Genebra. Internacional. Ele é internacional, mas ele se situa em Genebra. Tá? E o EPON, né, é outro órgão regulamentador, né, inclusive que faz a própria regulamentação do Wi-Fi, que é o I3E. O IEEE, que é International Electronic Engineers. IEEE, é o I3E. Sim. Então, os dois são regidos por normas diferentes. Então, em primeiro lugar, um não tem compatibilidade com o outro e não é para ter compatibilidade a princípio, porque eles são feitos de maneira diferente. Não daria para dizer que um é a evolução do outro? Não, de forma nenhuma. Então, os dois são diferentes, inclusive nasceram em momentos diferentes. Na verdade, o EPON, como eu te disse, nasceu aí por volta de... me corrijam, né? A data, mas por volta de 2001, Coloquem 2002, 2001, 2002 aí, né? Que foi... datas é uma coisa que eu não vou guardar assim de cabeça, tá? Eu falo toda vez isso e nunca me lembro da data, mas eu tenho a ciência que é mais ou menos essa data aí. Essa época aí. Um ano depois disso, eu tenho absoluta certeza, é que surgiu o GPON. Tá? Então, essa é a primeira grande diferença entre eles. Os dois, a princípio, surgiram com focos diferentes de aplicação. Então, o EPON, quando ele foi criado, ele tinha um foco de baixo custo. A ideia é que ele tivesse baixo custo. Tá? A proposta, então, é que ele fosse para atender o provedor. Essa é a ideia. O GPON, quando ele foi criado, ele não foi criado com esse propósito. Ele foi criado com o propósito de atender operadoras. O objetivo é outro. Veja que o objetivo era diferente. Sim. Então, o que acontece? O EPON foi criado com um propósito mais simples, vamos dizer assim. O protocolo, a estrutura operacional dele foi pensada de maneira a torná-lo mais econômico financeiramente. E não melhor necessariamente tecnicamente. Sim. Bom, o GPON não. Foi criado com o propósito de ter uma questão de robustez técnica. Por exemplo, ele já nasceu com criptografia, que não aconteceu no EPON. Né? Então, e a criptografia, bom, todo mundo sabe que é uma questão básica, fundamental. Então, se você procurar, inclusive, vídeos na internet, aí você vai ver gente quebrando a criptografia do EPON e tal, pela facilidade de ele não ter uma criptografia nativa. Então,
primeiro ponto, segundo ponto que eu falei. Só uma dúvida. Tu tem como implementar, não é nativo. Tem como implementar, só que não é nativo. Tu Perfeito. consegue implementar segurança, mas ele não é nativo. No próprio protocolo. Exatamente, o GPON não. A segurança está implícita no GPON. No próprio protocolo. Exatamente. Então, como os dois foram criados de maneira diferente, pensando em estruturas diferentes, o que aconteceu? Obviamente, o GPON foi adotado mais por operadoras e tal, né? E o EPON mais por provedores menores, médios, pequenos provedores. Sim. O que aconteceu? Esses médios, pequenos provedores, com o passar do tempo, foram evoluindo, crescendo. E aí o que acontece? Muitas vezes eles acabaram enxergando a necessidade de migrar essa estrutura para o GPON pelas vantagens que isso proporciona. Então, isso é uma coisa que você talvez tenha sido até um testemunho disso ou observado isso acontecer. Sim. Então, muitos que iniciaram no EPON acabaram migrando para o GPON por causa dessa grande diferença. Pela escalabilidade. Pela escalabilidade, uma série de outras características. Certo. Mas ainda respondendo à tua pergunta, uma diferença muito importante é com relação à banda, a banda efetiva. Certo. Então nós vamos dizer o seguinte, Throughput real. o throughput real. Se você pegar o EPON, né, o EPON, a princípio, ele tem, vamos arredondar, 1,25 gigabit, né? Nominal. Nominal. Em torno de 1,25, que esse valor não é o valor real, né? Porque vai ter uma questão de overhead, etc. Cabeçada. Mas vai dar em torno de 1,25, tanto de up quanto de down, ou seja, simétrico. Já o GPON não foi pensado dessa maneira, ele foi pensado de maneira que houvesse uma assimetria entre os valores, ou seja, você tem 2,5 gigabit por segundo de possível, né, de downstream e 1,25 de upstream. Na verdade, esses valores são arredondados, tá? Sim. Não são valores reais, né? 2.488 megabits. Enfim, e no GPON, no EPON também, tá? Certo. Mas tudo bem, vamos arredondar aqui. Arredondamos só. Então o que acontece? O GPON por si só já tem um downstream o dobro. Um downstream com o dobro. Então, tecnologia já tem o dobro e também a questão de número de usuários, ele já aceita o dobro de usuários. Então, a norma do EPON fala em 64 usuários. Por módulo por porta. Exatamente. Já no GPON são 128 clientes por porta. Então, isso já é uma grande diferença. Então, a quantidade de clientes e o que é possível você ter em cada porta e a banda que você tem. Então, isso já é uma diferença. Um detalhe, falaste na norma, porque eu sei que tem pessoal que usa EPON e coloca mais que 64 na porta. Porque tem alguns fabricantes que fazem alterações na estrutura. Mas isso está fora da norma, mas funciona. Funciona, okay. Mas está fora da original da norma, vamos dizer assim. Maravilha. O GPON não. O GPON, normalmente, a maioria das empresas segue a risca a norma. Né? O EPON não, tem mais algumas quebras, vamos dizer assim, mas mais flexível. Mais flexível, tá? Mas é possível, claro, é possível, mas está fora do que a especificação fala. Claro. Então, esse é o primeiro ponto que a gente está citando aí. Com relação a essa capacidade de banda, tem um outro ponto muito importante do GPON. O GPON ele tem um melhor aproveitamento dessa banda. Então, vamos um exemplo. Vamos dizer que você pegasse 1 gigabit por segundo, tá? E você tivesse tanto EPON, para não diferenciar, quanto GPON em 1 gigabit por segundo. Isso vamos pensar tanto em up quanto em down, independente. Né? Vamos pensar assim, para não fazer diferença. Tá? Vamos ignorar essa não simetria. Legal. O aproveitamento do GPON, ele gira em torno de 93%. Isso significa o seguinte, que você tem um overhead, que você falou, um desperdício de banda de apenas 7%. Nossa. Então isso quer dizer o seguinte, mais eficiente. Exatamente. Que em 1 gigabit por segundo, que é equivalente a 1000 megabits por segundo, você vai ter na verdade 930 megabits por segundo efetivo para cliente. O throughput ou banda real. Exatamente. E os outros 930, os outros 70
que é o desperdício, que vai dar a soma vai dar os 1000. Então você está desperdiçando 70 megabits por segundo aí. Pouquíssimo. Sim. Já no EPON, esse número não é esse valor. Ele já gira em torno de... Ele tem uma eficácia aproximada em torno de 70% aí, aproximadamente. Tá? Então aí, 70%, nós vamos estar falando aí que você tem aí em torno de 700 megabits por segundo efetivo. 30% perda. E 300 de perda. Então veja que comparando os dois, você tá usando 1000 e você está tendo efetivo 700. Sim. E desperdiçando 300, que é o EPON. No outro você está ocupando os mesmos 1000, mas você está usando 930 e desperdiçando apenas 70. Então esse já é um ponto bastante significativo. Então, quer dizer, nós temos número de usuários, a velocidade da porta em si, né? A maior capacidade da porta, menor desperdício de banda, e você tem, ele já foi pensado com várias estruturas para a segurança, como a criptografia. Então, só aí eu já citei, poderia citar mais coisas, tem mais coisas, tá? Mas eu tenho uma dúvida que eu joguei para o final, eu vou trazê-la agora, que eu acho que de repente tem a ver, interoperabilidade. E das duas tecnologias. Sim. Bom, não existe interoperabilidade entre as duas, ou seja, um EPON não fala com um GPON. Entretanto, alguns fabricantes costumam produzir seus equipamentos compatíveis com as duas tecnologias, mas ele não funciona com as duas, no caso, né? Ou ele está funcionando com uma, ou ele está funcionando com a outra. Você não consegue colocar as duas tecnologias coexistindo na mesma estrutura. Isso não é possível. E fabricantes? A questão de o equipamento ser proprietário ou não proprietário, GPON e EPON. Bom, a questão de ser proprietário, tá? A maioria dos fabricantes, quando seguem a norma, obviamente, né, eles querem estar de acordo com essa norma. O que acontece? O usuário, somos todos nós, quando nós vamos usufruir de um produto, nós queremos que esse produto, principalmente em telecomunicações, que ele seja compatível com outros equipamentos. Até para que eu não fique, por exemplo, refém de uma empresa que venha a fechar ou descontinuar seu produto, e aí eu fico refém daquela estrutura lá e só poderia comprar aquela, se fechou eu não tenho mais o que fazer, né? Então, muitos fabricantes fazem o seu produto com um firmware que compatibilize seu funcionamento com outro equipamento, mas, entretanto, há ressalvas. Porque se nós olharmos, a gente tem o funcionamento em modo bridge e funcionamento em modo router, router, se a gente for ver a pronúncia correta. Mas enfim, router como se fala no popular. Tá? O bridge, a princípio, a interoperabilidade sem problema, né, entre os diferentes equipamentos. No entanto, quando você já começa com funcionalidades em router, né, já não começa a acontecer essa interoperabilidade. Então, isso é relativo, né? E essa questão de ser proprietário ou não é proprietário não é uma coisa, eu quero fazer fechado. Bom, algumas empresas até fizeram isso fechado. Por exemplo, a Furukawa no início fazia sua plataforma obrigatoriamente fechada. Sim. Só funcionava com o Furukawa, entendeu? E aí depois eles se viram obrigados e tal, pressão do mercado e tal, óbvio, né? A abrir essa estrutura. Mas essa interoperabilidade, né? Isso é uma coisa que o mercado acaba exigindo. Então a tendência é que a norma acabe se ajustando e assimilando isso, assim como, por exemplo, ninguém vai querer comprar um telefone celular que for só com a marca A ou marca B. Isso não tem nenhum sentido, né? Aí a mesma coisa. Só que, é claro, nós estamos falando de uma estrutura diferente, nós estamos falando de uma estrutura fechada, né, etc. e tal. Mas a tendência, né, futura é que isso acabe se abrindo mais, né? Ou seja, as próprias normas, os fabricantes acabem compatibilizando mais. No final existe muitos caminhos a seguir, mas no final das contas é sempre uma decisão do fabricante, né? Exatamente, o fabricante vai ou não ficar com a compatibilidade. Exatamente. Morelato, rede balanceada ou desbalanceada? Olha, essa é outra pergunta complicada, tá? Por quê? Vamos lá, de novo. A rede balanceada é aquela na qual você usa conjuntos de splitters cujas as saídas
são sempre simétricas, ou seja, balanceadas. As saídas têm sempre o mesmo valor. Então, por exemplo, eu tenho um splitter que deriva de 1 para 4. Então eu tenho 25%, 25%, 25%, 25%, que dá o total do 100. Ou seja, legal? Balanceado. É balanceado. Aquele splitter assimétrico, geralmente ele é construído com um propósito de 1 para 2. Então você tem, por exemplo, 30% num ramo e 70% no outro ramo. Ou outros valores, 1%, 99%, 95%, 5%, e aí vai. Tá? 40%, 60%, etc. Tem vários tipos. Isso vai constituir, então, o uso desses splitters vai construir as redes que são balanceadas ou desbalanceadas. Muito bem. Hoje a gente tem falado muito em valuation, né? Que é a questão da valorização, o valor que o provedor tem para o mercado, como é que ele é visto para o mercado, se ele poderá ser adquirido por uma grande operadora ou então um fundo, né, de investimento, ou então ou fazer uma fusão de provedores. Então, quando você trabalha com esse tipo de rede, né, óptica, aí você tem a balanceada e a desbalanceada. Então vamos lá, a rede balanceada, ela geralmente, né, você nunca vai ver uma rede desbalanceada, por exemplo, numa operadora. Ela vai trabalhar com redes balanceadas. Então, primeiro ponto. Redes desbalanceadas, elas são feitas porque elas costumam ter menor custo para determinadas aplicações. Quando chega num determinado momento da estrutura, aquele custo passa a se tornar maior. Então, já não mais é interessante usar desbalanceada. Então, a rede desbalanceada, ela é interessante só em determinadas situações pontuais, financeiramente. Sim. Tecnicamente, ela não é muito interessante, porque ela pode apresentar questões, claro, devidamente projetado, né? Vai se fazer um projeto para os dois, mas as redes desbalanceadas, elas costumam apresentar um problema. Quando você vai levar, o técnico vai a campo, né? E ele vai fazer uma medida, por exemplo, em algum lugar, tem algum problema. Então, como ela tem valores diferentes em todos os pontos, você nunca tem uma previsão de que valor vai ter aí. Na rede balanceada, você consegue dizer, vai ter de tanto a tanto. A quantidade de energia, você chega lá, tem que medir, tem que estar naquele valor. Sim. Lá. Se não tiver, de bebê que tá exatamente. Se você chegou lá e não deu aquilo, você detectou o problema. A desbalanceada, você não tem como saber isso. Você vai ter uma planilha. Muito mais complexo, né? O técnico vai subir no poste lá com uma planilha, portanto, para fazer isso? Não. Aí isso influencia as questões de CAPEX e OPEX. Ah, sim. O que é isso, cara? Tá. CAPEX e OPEX, então, são uma sigla, né? Que significa, na verdade, o CAPEX é o que você gasta para fazer, o capital, né, que você gasta para fazer. O OPEX é o que você gasta para manter. Então vou fazer uma brincadeira. Custo operacional. Eu sempre brinco, né? Quando você casa, né, você tem um custo do casamento. Aí vai custar o vestido da noiva, né, a roupa do noivo, o buffet, parará, a decoração da igreja, os custos, etc e tal, convidados e aquela coisa toda. Isso é o CAPEX. Isso é o CAPEX. Você gastou para casar. Sim. Dê um cartão de crédito para sua esposa, você vai descobrir o que é o OPEX. Então, o OPEX é o que você gasta para manter depois. Nossa. Entendeu? É uma brincadeira que eu sempre faço, mas ou já, para não ser machista, né? As mulheres, então, case com o homem que vai estar no bar lá, tomando a sua cachaça lá, incomodando. Esse é o seu OPEX, entendeu? É você trabalhando em casa e ele lá gastando no bar. Então, é só uma brincadeira para que a gente possa entender, né? Sem nenhum tipo de discriminação, obviamente, né? Mas que a gente possa entender a diferença. Então, o que é o CAPEX? É o que eu gasto para fazer. E o OPEX é o que eu gasto para manter, ou para que a estrutura fique funcionando. Isso incluiria combustível, no caso, o gasto com o técnico, né, a operação, a manutenção, etc. E tal. E esse técnico, para essa estrutura balanceada, é mais barato do que para uma estrutura desbalanceada. É menos complexo. É menos complexo, mais fácil de encontrar falha, né, no throughput, na análise de problema. Então, quando usar mas você vai dizer, está errado usar o desbalanceado? Não está errado. Né? Tem aplicação. Quer dizer, a questão você vai querer ficar, né, num tamanho menor sempre, e que isso é gerenciável, legal. No momento que você começa a crescer, isso você nunca tem como,
Todo mundo espera que vai crescer. Quando você começa a crescer, a coisa começa a sair do controle, entendeu? Tu precisa crescer. E aí precisa crescer, e aí precisa escalar para você evoluir, e aí você não está com a estrutura redondinha para esse tipo de coisa. E aí a rede desbalanceada passa a ser um problema nessa circunstância. Aí você tem que migrar toda essa estrutura desbalanceada para uma balanceada. Isso tudo tem custo. Tudo bem, você vai fazer essa migração. Então, se você, que é o que todos, pelo menos, né, acredito que imaginam fazer, evoluir, crescer tecnicamente, crescer profissionalmente a empresa, sua empresa evoluir, seu provedor evoluir, se tornar uma operadora, então você deve fugir das redes desbalanceadas. Agora, se você, eu quero ficar sempre num tamanho menor, tá, bom, legal, gerenciável até certo ponto. Depois de certo ponto, o bicho fica tão grande que não tem mais como controlar. Então, vou ter uma rede previsível, um bairro que tu sabe que não vai crescer. Aí tem outro ponto. Fechado. Exato, aí tem outro ponto. Isso falando apenas do provedor. Mas então, existe utilidade para rede desbalanceada? Claro que existe. Por exemplo, como você citou, né? Que até a gente tinha conversado antes, né? Sim, estávamos conversando sobre isso antes do vídeo, né? Da gravação. Você pode, por exemplo, fazer a instalação de câmeras, né? Digamos que tem um condomínio que tem uma área, né? Em que o muro tenha, por exemplo, 6 km, né? De 2 km, seja bem extenso, né? Um condomínio. Você pode colocar uma rede desbalanceada, por exemplo, para fazer o atendimento de câmeras ao redor desse muro. Seguindo esse muro. É interessante. Ou então, por exemplo, num prédio que tem hoje tem, né, prédios muito altos, né, que hoje tem aí, estão construindo prédios aí de 1 quilômetro aí de altura, né? Sim. Então, prédios muito altos, pode ser interessante. Ou então uma rodovia, em que você vai justamente espalhar câmeras ao longo dessa rodovia. Obviamente. Geralmente não é estrutura de provedor, é estrutura de câmeras. Exatamente, não é estrutura de provedor. Sim. Mas aí, obviamente, né, as câmeras elas vão estar fixas ali, para fazer a monitoria. Projetou, levantou e deu, está pronta a rede. Exatamente. Ela não está dinâmica, ela está estática. Exatamente, não é uma rede que fique evoluindo. Então a rede desbalanceada ela tem o maior problema de você escalar ela é mais difícil de escalar. Então tem uso para as duas, claro que tem. Mas um provedor a gente sempre recomenda fazer uma rede balanceada, mesmo começar já com a rede balanceada, que aí a coisa vai crescendo sem maiores problemas. Fácil. Exatamente, né? E Fernando, agora até para a gente encerrar a nossa gravação, quero te agradecer a tua Eu que agradeço, né? Imagina. E a última pergunta, o que tu vê aí como os grandes problemas que os provedores enfrentam no dia a dia? Na atualidade hoje, bom, assim, vamos lá. Eu acho que a dúvida tecnológica, que é essa que eles estão sempre, estão sempre, mas vai evoluir o GPON, vai evoluir o EPON, eu tenho que migrar, etc e tal. Cara, o negócio é o seguinte, você vai evoluir quando precisar. Quando você vai saber que precisou? Quando precisou, por exemplo, aumentar o número de usuários, não há outra alternativa com a tecnologia que você tem. Ou você precisou evoluir velocidade, não há outra alternativa com a tecnologia que você tem. Bom, aí é questão de evolução. Mas eu quero evoluir para ficar com a melhor tecnologia. Não faça isso. E time que está ganhando, a gente não mexe. Perfeito é melhor que perfeito. Exatamente, deixa estar. Então esse é um ponto. Segundo ponto, que eu creio que seja um dos problemas hoje dos provedores da atualidade, é a questão de, por exemplo, o Wi-Fi. O Wi-Fi é um problema hoje. O Wi-Fi onde? Na casa do cliente. Só que, veja bem, você tem um Wi-Fi instalado na casa do cliente, né, interno, e esse cliente, então, ele vai ter lá o televisor dele, lá, o smart, vai ter lá um tablet, vai ter um computador, vai ter não sei o que, um monte de coisa lá dentro. O que acontece? Isso não fica bem dimensionado quando você vende a internet, né? Você vende tantos megabits por segundo. Hoje você não vende mais megabits por segundo. Sim. Você vende internet, você vende conexão, você vende satisfação para o cliente. Experiência para o usuário. Aí o que acontece? Quando esse cara compra, tá? E aí você diz, eu estou te vendendo 50 megabits por segundo. Beleza?
Aí ele vai pegar um equipamento de tecnologia ultrapassada, talvez o equipamento que você colocou na casa do cliente lá que ofereça Wi-Fi, né? Pode ser um ONU ou outro equipamento, enfim, de má qualidade no Wi-Fi, de má qualidade no Wi-Fi. Você está entregando um sinal de péssima qualidade, potência, então ele se afasta um pouco, já começa a não funcionar direito. E aí ele vai começar a reclamar, dizer que antes eu tinha um sinal que era melhor, eu tinha rádio, era melhor. Porque, claro que ele não usava essa tecnologia, vamos dizer assim, ele estava usando uma estrutura menor. Então, não adianta você dizer para o cliente assim, ó, você tem, é só você pedir na porta, ó, eu estou te entregando lá, tem 50, média lá na porta. Você que é provedor, essa justificativa não interessa para o usuário. Ele não quer saber. Ele não quer saber se na porta funciona. Ele quer que o equipamento dele funcione. Eu poderia dar a seguinte dica, né? Se tu vai investir um monte em rede PON, em rede GPON e tal, não vai economizar lá na hora de entregar o Wi-Fi na casa do cliente. Ou então, talvez, uma oportunidade de negócio, até quem sabe, então não faça um plano de negócio e ofereça um produto diferenciado, um Wi-Fi diferenciado para esse cliente. Por que não? Um plus. Faz lá e veja como é que tá. Porque Wi-Fi A, B ou C. Como é que tá? Como é que é o tamanho da casa do cara? É duplex, é triplex, é 2 andares, é 1 andar, como é que é? Qual é o tamanho, a área que está atendendo, ele costuma ir na rua, quantos equipamentos ele usa, etc e tal. E aí você vai dizer, olha, se você quiser eu te vendo o básico, mas não vai funcionar direito, hein? Já entrega. Já entrega, porque existe uma coisa chamada qualidade. Sim. Qual é a percepção de qualidade? A percepção da qualidade que você tem é aquilo que você promete entregar e a expectativa que eu tenho daquilo. Então são duas coisas. A medição do que eu prometo entregar para ele, ou que eu supostamente vou entregar, e o que eu espero receber. Se essas duas coisas, né? Então, o que eu espero receber, que é a expectativa que eu tenho, né? For muito alta, eu vou me decepcionar. Eu vou enxergar a falta de qualidade. Pode estar tudo correto, mas a minha expectativa já foi mais alta. Então o que você tem que fazer é baixar a expectativa do cliente. Dizer, olha, não vai funcionar esse Wi-Fi lá, hein, cara. Eu tenho esse aqui, ó. Você quer esse aqui é mais caro, esse vai funcionar. Então você já tem uma oportunidade de negócio aí também. Então você tem que esclarecer, né, bem ao teu cliente esse tipo de coisa. Não gerar expectativas maiores. Então, esse eu creio que seja... Não, existem outros problemas aí, mas da atualidade, vamos dizer assim, né? A questão dessas mudanças tecnológicas e também o medo da questão de postes, a questão da Anatel, porque muitos provedores aí não estão, digamos assim, em dia, né, com documentação adequada e tal, eles estão apertando o cerco e tal, então isso é um medo hoje. Então eu diria que essas são as maiores preocupações que se tem na atualidade, né? Eu acho que fiz um resuminho assim. Exato, perfeito. Fernando, muito obrigado pela tua participação. Obrigado. Eu quero só lembrar para o pessoal, então, esse é o canal da Voz e Dados. Quero pedir para vocês, então, para vocês se manterem conectados conosco, vocês cliquem no inscrever, né, no nosso canal. O pessoal conhece, né? YouTuber aí está acostumado a fazer isso, sininho, né? Ativa o sininho para receber a notificação. Comenta qualquer dúvida que tiver, comenta, o pessoal responde e estamos aí sempre à disposição. Um abração. Valeu. Aproveitando, né? Toda terça-feira, às 16h30, nós vamos estar fazendo então algum vídeo, né? Eu vou estar fazendo algum vídeo com questões técnicas, falando sobre uma live, né? Falando sobre questões técnicas, com exceção da semana que vem, que vai ter um vídeo gravado, né? Porque está programado isso já para outro fator, mas a princípio será ao vivo uma live falando sobre assunto técnico, sobre fibra óptica. É isso? Só fazer uma correção. O que é gravado é o que está aparecendo agora. Ele vai publicado na semana que vem. Isso que vocês estão assistindo agora, nós gravamos uma semana atrás. É verdade. Logo antes da live. Burro! Dá zero para ele, é verdade. Eu confundi os dois vídeos. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.